Aí, beleza. A gravação, quem colocou o nome antes da gravação, peço que, se possível, coloque de novo, porque às vezes não salva, entende? Então, é isso. Vamos só um minutinho, cara. Esperar vocês colocarem ali e já vou aceitar um pessoal aqui e já iniciamos. Então, pessoal, já dá para iniciar, né? Vou ligar minha câmera aqui para vocês poderem me ver, né? E enquanto isso eu vou falando. Hoje a gente vai discutir, falar sobre a terceira parte do livro, O Queijo e os Vermes. Eu vou estar aí trazendo uma explicação junto com o Henrique, o outro Henrique, que é um outro também participante do PET. Não sei, tá bom a visão para vocês? Sim, acredito que seja, não sei se está muito escuro. Mas qualquer coisa vocês comentem para mim. Tá bom sim para ver, Henrique. Fica tranquilo. Beleza. Então, pessoal, eu vou começar iniciando a terceira parte. Lembrando que aqui a gente, assim como nos outros encontros, a gente faz aí uma discussão sobre essa terceira parte que a gente separou. Quem quiser fazer um apontamento pode iniciar aí, pode levantar a mão ali e fazer, fique à vontade. Caso passe alguma coisa em branco, peço também para que vocês levantem a mão e tudo mais. E é isso, pessoal, beleza? Vamos lá então. Gente, como foi falado nos encontros anteriores, o, o Menóquio, ele traz, né, ele é julgado pela Igreja Católica por heresia, onde ele vem com ideias contras aos dogmas católicos da época. Beleza. É importante lembrar que nesse ano estava ocorrendo diversas mudanças, não só na Europa, mas no mundo. Uma vez que as grandes navegações tinham iniciado, tinham descoberto outras, outros continentes e tudo mais. Várias teorias estavam seguindo aí, porque a reforma protestante estava ocorrendo, tinha início do iluminismo e também da revolução científica, porque tudo veio de um processo que já tinha iniciado naquela época e foi, às vezes, ocorrer séculos para frente. Mas, assim, por isso que essa onda de questionamentos aí, por isso que Menóquio, ele faz parte desse tipo de pessoa que realmente questionou o que estava ocorrendo. Eu trouxe um papel aqui com as minhas anotações. Mas vamos lá. Menóquio, ele, assim como muitos, ele traz um questionamento. Nesse capítulo, nessa parte, ele trata sobre o materialismo de Menóquio. Menóquio ele traz a ideia de que é o seguinte, que o ser humano, assim como diz na Bíblia, ele é formado por terra. Ok. Porém, ele ressalta também que o homem ele não é feito só de terra, mas também de água, ar e fogo. Elementos que tem no mundo e também tem em Deus. E assim, isso vai realmente contra o que a Igreja Católica diz. Aí qual que é a questão? Ele trata assim, ele não fala isso no julgamento, claro, né? Isso está escrito nas anotações que ele fez, que ele é questionado durante o julgamento, mas ele fala assim: a carne e o osso humano são a terra. A água, ela representa o sangue,
o ar que a gente respira é o ar normal, né? E o calor humano é o fogo. Ele dá um outro exemplo também do ovo. Então, ele dá outro exemplo do ovo também. Importante lembrar aqui que Minoque ele não era nenhum ateu ou algo do tipo, igual eu havia falado anteriormente. Vários e vários tipos de questionamentos sobre a Igreja Católica estavam ocorrendo na época. E Minoque era apenas mais mais uma pessoa, assim, que estava fazendo esses questionamentos. Ele fica, na realidade, até feliz, inicialmente, de ser pego, de ser preso pelo Tribunal da Santa Inquisição, uma coisa que era uma grande chance de você ser morto. Ele ficou feliz, não feliz porque, nossa, ele foi preso, algo do tipo, mas porque o pessoal notou as ideias dele. Lembrando que ele era um tipo de pessoa que ele frequentava a Igreja Católica, os filhos, a mulher dele foram batizados, ele se casou, tudo mais. E então, assim, ninguém ligava para as ideias dele por conta disso. Quando ele é preso e o pessoal vê, assim, as ideias dele, vê que ele é uma pessoa diferente das demais, que estudou, sabia fazer conta, sabia ler e escrever, ele fica até feliz de estar ali debatendo com teólogos e filósofos da época. Ele fala, parece várias vezes nessa parte, eles fazendo perguntas para ele e ele também e ele respondendo uma série de questionamentos entre os teólogos e ele. Então, assim, um camponês na época ter um tipo de questionamento, uma forma de falar, naquela época era impressionante. E ainda mais para frente ele cita que tem, acho que é escrivão, que fala que está ali anotando todas as respostas dele. Coisa que, se a gente for ver nessa época, não era comum, porque uma pessoa não sabia nem ler nem escrever, quem dirá trazer uma resposta totalmente elaborada, igual a que ele trazia durante durante o interrogatório dele. Mas, enfim, isso ocorreu com vários outros tipos de teólogos, a gente sabe disso. Aí, como se tem no encontro passado, o Jordano Bruno também foi uma pessoa que é um exemplo, né? Claro que ele veio com ideias diferentes, mas uma pessoa que também foi aí presa e posteriormente queimada. Mas é só isso para deixar sintonizado vocês que houve diversos tipos de questionamentos nessa época, como o teocentrismo, o geocentrismo correndo nessas questões, e aí Menoque faz parte disso também. Mas enfim, vamos seguir. Para Menoque, ele fala sobre a alma depois disso. Eles questionam ele a respeito da alma, que ele diz que a alma ela é a alma ela é semelhante a Deus e não o corpo humano. Lembrando que nessa época tinha muito essa questão assim de quem tem alma e quem não tem, porque eles haviam descobrido as Américas e eles consideravam que os povos nativos aqui não tinham alma. Então havia muito essa questão, por isso que eu acredito assim que Ginsburg coloca isso para meio que trazer essa questão aí, assim, que havia naquela época muito essa discussão assim de quem tinha alma e quem não tinha. Será que os povos vindos da África e os povos nativos da América tinham alma ou não? Eles acreditavam que não, mas também havia muitos questionamentos nessa questão. É importante quando lembrar que, igual foi falado na aula anterior, que Ginsburg, no encontro anterior, que Ginsburg ele sofreu uma influência aí do islamismo, dizendo que Jesus Cristo não era o Messias, não era filho de Deus, e também uma influência aí do próprio protestantismo. Ele trouxe a questão de que não havia santos. Não existia pessoas santas, assim como diz os dogmas católicos. E também ele ele coloca em pauta a virgindade de Maria. E mais para frente eles perguntam para ele, né, se ele realmente falou isso. Ele diz que ele não falou durante o julgamento, e depois ele mesmo se contradiz, dizendo que ele realmente falou e tal. Ele faz isso várias vezes. A gente vai ver que eles fazem uma pergunta para ele
ele nega e depois ele meio que parece que volta atrás. Pode ser usado como estratégia para ganhar tempo? Pode, não sei. Mas ele faz diversas vezes isso. Vamos, né, seguir, então. Na hora que ele fala da alma, igual eu falei, que ela era semelhante a Deus, e o corpo humano não. Já claro, ele fala assim, a alma é igual a Deus, e não o corpo humano. Então a gente foi feito em imagem e semelhança de Deus? Foi, mas a nossa alma foi, o nosso corpo não. Ele tenta dar essa ideia. Por que que ele fala isso? Porque, segundo ele, ele deixa claro que o corpo é do mundo e a alma é de Deus. Por isso, para explicar melhor, ele também fala sobre, ele questiona outra coisa da igreja, a questão do espírito e da alma. Para ele são coisas diferentes. E ele é questionado novamente isso. Ele questiona de novo isso. Por quê? Porque ele fala que existem dois tipos de espírito, e ele cita 7 tipos de alma. Entende? Dos espíritos, ele fala que existe um espírito bom e um espírito mau. O espírito mau, ele simplesmente morre, e o espírito bom, ele vai para o céu, vai para Deus. Por que que ele fala isso? Ele traz, aí até aí, assim, ele já tinha, já vai contra a igreja dizer que tem dois tipos de espírito. Porém, ele vai ainda mais fundo, dizendo que quando você morre, você não vai para o céu diretamente, você fica dormindo. Fica dormindo. E aí, assim, eles questionam ele, por que que fica dormindo e tal. Ele fala que todo mundo só é julgado no dia do julgamento final e pronto. Você não vai diretamente para o céu. Se você tem a alma boa não, o espírito bom, você morre e vai para o céu e fechou. Quem tem espírito mau morre e vai para o inferno. Inicialmente ele fala que vai para o inferno, mas depois ele traz uma questão assim que a terra é o próprio inferno. Ele fica meio confuso essa questão. Assim, ele quero ressaltar aqui também que nessa questão da alma, Menóquio, ele se perguntam várias vezes para ele deixa isso claro, assim, eles fazem várias perguntas e ele, às vezes, ele mesmo se nega, falando que ele não falou aquilo. Ginsburg deixa assim que isso pode ser, que naquela hora ele deve ter ficado com medo de morrer ou algo do tipo, mas depois ele volta atrás e fala que não, assim, que realmente ele disse e tal. E é importante lembrar que ele tira esses 2 livros. Um dele é uma crônica, que ela analisa, eu não vou saber dizer o nome, porque está em italiano, e o outro é um livro que também está em italiano. Segundo Ginsburg, ele dá para entender que ele tira essa ideia desses 2 tipos de livros. A crônica, ela analisa o início dos tempos, o início do mundo, até os dias atuais, daquela época. Só que também fala que ela sofreu algumas modificações com o tempo. E, e ele tenta fazer de uma maneira muito fantasiosa. Fala que, igual eu falei, que o inferno é terra, que no céu você pode ver tudo o que está acontecendo aqui, que são festas e tudo mais, e só alegria, entende? E é importante também que ele questiona a Bíblia. Ele fala que a Bíblia sofreu alterações. Realmente, ela foi feita por Deus, porém, ela sofreu alteração humana. Por isso que ele fala que uma pessoa diz algo diferente da outra naquela época. Mas assim, pessoal, Enoch, ele traz no questionamento tanto espiritual quanto material. Igual eu falei que ele se questiona a respeito da alma, a respeito do espírito, e também ele traz questionamento material, quando ele diz, por exemplo, que a água benta, ela pode ser usada por qualquer pessoa. Ele fala, qualquer pessoa que pegar uma água qualquer tipo de água, e dizer as palavras certas, poderá usar como água benta. Não precisa você ser necessariamente da igreja, ou você ser necessariamente batizado, ou algo do tipo. Só basta as palavras certas. O que dá para perceber aqui? E também Ginsburg ressalta isso
mais para frente, que o Menoque, ele na realidade, ele estava questionando o poder da igreja, o poder de, assim, de você pregar alguma coisa, porém você não fazer, entende? É igual diz aquela frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou seja, a igreja, ela roubava, havia uma imensa uma corrupção ali, porém ela dizia que você não poderia roubar, que você dizia realmente assim o que havia passado, segundo eles, por Jesus, o que Jesus disse para eles. Então, assim, trazia a questão, eles falavam para você ser bom, para você dar dinheiro para a igreja, para você acreditar nos dogmas católicos e tudo mais. Porém, eles não faziam isso. E o Menor que ele traz uma crítica a respeito disso. Ele pega aí, o que dá para entender é que ele tentou questionar isso e também a própria população de se acostumar com as mudanças. Ele fala que o pessoal, as pessoas só não se acostumam com a mudança quando é uma mudança muito grande, muito drástica, que aí as pessoas não se acostumam e notam o que está acontecendo. Mas se for uma mudança atrás da outra, ninguém questiona. Então ele fala de uma população que simplesmente não questiona a igreja, abaixa a cabeça e segue. Muitas vezes apoiam a igreja. Claro, isso pode ser justificado com o medo de morrer, né? Porque se você falasse alguma coisa contra a igreja, eles tacavam fogo e você morria. Mas, assim, o que Menor tenta trazer é isso, é esse poder católico, que vai totalmente contra os princípios que o cristianismo, o catolicismo dizia na época. Assim como muitos, ele tentou trazer essa ideia de que esse questionamento que estava ocorrendo na época. A diferença, e o que é importante chamar a atenção, era que Menoch, Ginsburg traz que Menoch era um camponês, diferente de muitos outros estudiosos que aí tinham já uma universidade, que tinham estudo muito mais aprofundado, eram formados em teologia, filosofia e tudo mais. Menoch era apenas um camponês que trouxe um questionamento contra a igreja e que depois teve, né, segundo Ginsburg, teve seu fim também. Acredito que eu vou passar agora para o Henrique fazer uma ressalta e depois eu volto. O Henrique está aí? Acredito que esteja. Oi, oi, bom dia a todos. Então já peço desculpa pela falta da câmera, gente. Vim pelo computador aqui, que tem um. Acredito que tá dando para me ouvir tranquilamente. Faça um movimento aí, Henrique. Tá. É, deu até um problema no computador, tava fazendo um barulho esquisito, não sabia se ia, se ia conseguir, mas deu certo. Então já dando sequência ao livro, né? Como a gente já observou em outros momentos, e como até o Henrique já falou, é, Menoch, ele não acreditava muito que o mundo tivesse sido criado por Deus, né? Muito, quando eu falo, é para, né, passar um pano aí para ele. E também ele negava o pecado original. Para ele, Cristo era apenas um homem. E os capítulos aí que eu fiquei de trazer aqui mostra como foi o julgamento de Menoch pela Inquisição, já por não acreditar nisso, né? Mais precisamente, ele mostra ali a sentença, uma carta que Menóquio traz e depois a sentença dos juízes. É, até inicia falando um pouco desse novo mundo que o Henrique mencionou ali também, que, que a visão que Menóquio tinha desse conceito de novo mundo era Ginsburg mostra como era um pouco diferente. Menóquio trouxe um outro sentido a uma carta do Américo Vespucci, né, sobre o novo mundo, porque o Minogue buscou entender esse novo mundo não como um novo continente descoberto, né, América e tal, mas como uma sociedade nova
a ser construída. Mas logo após essa parte, ele já vai para uma carta que Menóquio faz, é, buscando se defender aí do julgamento. Menóquio, então, nessa carta, ele acaba pedindo perdão pelos erros do passado dele, e pelo que Ginsburg mostra, pelo menos ao meu entendimento, eu fiquei bastante na dúvida se houve um real arrependimento de Menóquio, até porque, como o Henrique já falou, ele era cristão, e, e a gente sabe que ainda não tinha acontecido esse rompimento com a igreja que viria a acontecer lá no século XVIII, né? Ou se foi uma tentativa dele ali de se livrar ali de uma pena mais pesada pela Inquisição. Nessa carta, nessa, nessa carta aos juízes, ele começa falando como sempre foi, então, um bom cristão exemplar, como ele sempre foi um cristão exemplar, que ele fazia todos os ritos que a igreja exigia. Então ele alega que ele expressou a opinião dele, cego pelo falso espírito, e confessa ter acreditado, falado e pensado no falso e não na verdade. Que essa opinião que ele deu, essa parte é até, como já foi dito antes, é até meio confusa, né? Ó, que essa opinião que ele deu é, é dele, porém não quer dizer que seja verdade. Ele se diz arrependido, e como diz no próprio livro aqui, se eu pensei, acreditei, falei e fui contra os mandamentos de Deus e da Santa Igreja, estou doente e aflito, arrependido e infeliz. E logicamente, né, Menóquio não era bobo, ele pediu então a remissão de seus pecados, alegando a misericórdia de Deus, né, como um cristão. Depois disso, então, Ginsburg traz uma análise dessa carta de Menóquio. Ele observa todos os pontos, ele numera ali em 7 partes, sabe? Então, na primeira, Menóquio afirma sempre ter vivido como um bom cristão, mas reconheceu que violou os mandamentos de Deus. Já na segunda, declara que a origem dessa contradição é culpa do falso espírito. Na terceira parte ali que Ginsburg coloca, Menóquio se compara a José, não só por não só por assim como José, ele também ser uma vítima inocente, mas também por ser capaz de revelar verdades desconhecidas. A quarta parte, ele enumera as causas pelas quais Deus quis que Menóquio fosse aprisionado, né? Na quinta, compara os juízes da Inquisição com Cristo. Na sexta, ele implora o perdão a esses juízes. E por fim, na sétima, ele enumera as 6 causas de seus erros. E é interessante observar nessa carta que apesar de todas as desculpas, Menóquio não deixa de buscar argumentar e discutir os seus motivos. Ele não, ele não simplesmente fala que errou, ele fala que errou, né, como a gente pode observar, mas ele tenta ali argumentar o porquê, discutir, porque como já foi falado, isso era uma oportunidade dele difundir até o seu pensamento. Então, depois disso, Guinzo já vai direto para a sentença que os juízes deram a Menóquio. Essa sentença, inclusive, ela foi dada no mesmo dia em que Menóquio entregou essa carta. Os juízes eles buscaram inicialmente mostrar as contradições, né, de Menóquio. Depois eles buscaram trazer Menóquio novamente para esse caminho, visto como eles como certo, o caminho de Deus. Mas, por fim, eles desistem de tentar convencer Menóquio. Então eles acabam promulgando a sentença de herético formal e também tem que ler isso aqui, um heresiarca. O que impressiona
Ginsburg nesse julgamento é o tamanho da sentença, que segundo ele é 4 ou 5 vezes maior que as sentenças comuns à época. E Ginsburg acreditava que isso aconteceu não só pela importância que deram ao caso, mas também na dificuldade dos juízes de colocarem diferentes afirmações no documento. Lendo o texto, a gente consegue perceber como os juízes estavam incomodados, revoltados. E esse incômodo dos juízes era, na realidade, uma preocupação em manter pessoas assim como era Menoch, né, artesãos, camponeses, longe desse pensamento contrário à fé católica. Por isso, desde o início do julgamento, eles afirmam o fato de Menoch trazer nas suas opiniões, nos seus argumentos, argumentos contra a fé católica. E na promulgação da sentença, a gente pode observar como eles estavam realmente indignados. Onde eles escrevem, por exemplo, aqui, ó, negavas com atrevimento, ofendestes com palavras profanas e nefastas, afirmastes com um espírito diabólico. E por aí vai, né? É visível que os juízes tentam, através disso, mostrar o espanto deles, o horror diante das heresias de Menoch, né? E como o próprio Ginsburg fala, essa sentença ela só confirma o profundo fosso evidente em todo o processo que separava a cultura de Menoch e a dos inquisidores. Indo um pouco sobre a condenação de Menoch, Menoch ele foi condenado a abjurar publicamente de todas as suas heresias, cumprir várias penitências salutares, a vestir para sempre uma túnica, um hábito com uma cruz, e ia passar o resto da sua vida encarcerado. Mas esse cárcere dele durou quase uns 2 anos aí, quando um dos filhos de Menoch apresentou, em nome do filho, dos irmãos dele e da mãe, uma súplica ao bispo, pedindo para liberar o Menoch desse cárcere. O bispo, então, ele foi consultar o carcereiro para saber como que Menoch ele estava agindo. E segundo o carcereiro, ele realmente parecia arrependido. O carcereiro fala que ouviu, né, pela porta e ouvia Menoch rezando e mais diversas coisas que demonstravam um arrependimento de Menoch. Aí não sabemos, né, não sei, pelo menos, se realmente houve, mas aparentemente realmente houve. Então, o Menoch foi liberado do cárcere pelo bispo e ele ficou numa espécie de prisão domiciliar. Ele não podia se afastar da aldeia de Monte Reale, e ainda assim ele deveria continuar usando a túnica com a cruz por cima de suas vestes, né? Se confessar regularmente e nunca mais expor suas ideias. Bom, eu finalizo aqui. Foi um apanhado geral que eu e o... Desculpe se eu falei muito rápido, acho que eu fui atropelando algumas coisas. Um apanhado geral que eu e o Henrique discutimos. Lembrando que a gente não está dando uma aula aqui nem nada, né? E sim, a gente está discutindo um livro. Então agora eu deixo em aberto para caso alguém queira complementar a nossa fala, trazer alguma parte do texto que achou interessante que a gente acabou não trazendo, esquecendo. E é isso, muito obrigado. Bom dia, tá dando para me ouvir? Tá sim, Alexandre. Pode seguir. Beleza, então. Eu tô aqui com o meu fone de ouvido, só que ele tá sem aquela bolinha aqui na ponta do microfone, então não sei se vai ficar dando muito eco, então peço desculpas a vocês. Mas eu queria dizer parabéns, né, pro Henrique e pro Henrique também, né, os dois Henriques aí, né, meus colegas aí do PET. Eu acho que eles conseguiram resumir muito bem essa parte aí do texto.
Eu tenho que dizer que eu não tenho muito o que falar, né, dessa parte, porque ela é mais... Eu diria que ela é mais uma transição da metade da vida do Minóquio, né, pro finalzinho da história que o Ginsburg está querendo contar, né. É, mas eu queria mostrar para vocês aqui, eu vou passar para vocês um link de um texto aqui. Se vai... Tentem abrir aí e depois me dizem se estão conseguindo. O nome do texto é O Queijo e os Vermes, o Cosmo de um historiador do século XX, que é do Dominique Lacapra. E o que ele faz? Ele faz uma análise assim da perspectiva historiográfica, né, em torno de como o Queijo e os Vermes é trabalhado, né, e como o Ginsburg construiu sua narrativa. E algumas coisas que me chamaram a atenção são as características da cultura popular oral que parecem... eu estou lendo aqui só para vocês não acharem que eu sei de tudo, tá? Eu estou só lendo um recorte aqui que eu anotei. Bom, são 4 características que esse texto aqui aponta em um dado momento, né? E eu acho que nas falas dos meus colegas foram bem... conseguiram demonstrar bem esses elementos, né? Que também já eram presentes nas outras partes, né, que a gente já havia discutido, tanto no primeiro como no segundo encontro. E que características são essas? São características da cultura popular que, segundo o Dominique Lacapra, ele fala assim: 4 características da cultura popular oral parecem sobressair como particularidades relevantes nos comentários dispersos pelo relato de Ginsburg. Ele fala como se fossem coisas um tanto dispersas, né, mas, assim, o que são essas características? A primeira seria a questão do materialismo expresso, né, que o Henrique havia comentado, né, a gente já tinha falado um pouco sobre toda essa questão de os 4 elementos, também a crítica do Menóquio como é que fala? Há algumas coisas da igreja, né, como, por exemplo, as indulgências, né, ele faz críticas a isso, também a questão do batismo, a questão dos santos, né, ele criticava também, será que Jesus Cristo era realmente filho de Deus, não era um homem qualquer como nós? E tem um segundo aspecto também, que é a questão do igualitarismo, que seria a crítica que o Menóquio faz, né, a hierarquia feita da igreja com relação aos camponeses, né? Então tem toda aquela discussão sobre a igreja ser rica, mas explorar os pobres, não dar assistência, e dizer que assim, a igreja se perdeu no meio do caminho, né? Então, o melhor como é que se dá a missão de tentar colocar suas ideias para poder resgatar a antiga igreja, tentar de certa forma colocar a igreja e os homens no bom caminho, né? Isso meio que seria já o quarto elemento, mas eu já vou entrar nele, né? Um outro elemento seria também a questão da tolerância, né? Como eu não vou lembrar agora em que página, acho que é lá pela 94, mais ou menos, eu acho que é 94. Quando ele fala sobre a questão da fé, né? De que todas as religiões, né? Todo mundo, quando nasce, já é abençoado, de certa forma, por Deus, né? Então, não tem por que pessoas de outras religiões serem não excomungadas, né, mas rechaçadas, caçadas, ou a existência da intolerância, né, então ele dá a entender que a gente deve, de certa forma, enxergar os outros homens, né, de outras religiões como nossos iguais, né, então isso é uma coisa que esse é um terceiro elemento que também é pontuado nesse texto, daí se vocês puderem ler depois, qualquer coisa, daí se tiverem alguma dúvida a gente já pode ir discutindo por aqui, ou já podemos deixar como gancho para a semana que vem também. Mas um quarto elemento que seria, que é interessante, né, e ele fala em vários momentos, que é a questão do utopismo. O utopismo, no caso, seria assim, quando ele fala sobre... ele fala um pouco das viagens, né, tanto as viagens pelo oceano, né, então ele fala sobre o etnocentrismo que existia, né, mas ao mesmo tempo ele também fala sobre a ideia de um lugar especial, sabe, onde as pessoas de certa forma são iguais, onde não existiria trabalho, e isso seria uma visão do paraíso. Então, o que seria isso? Será que o Menor está querendo dizer que a gente poderia ter um paraíso aqui na Terra? Ou pelo menos ter
uma existência menos sofrida, sabe? Eu acho que isso é interessante de quando a gente pega a cosmovisão do Benóquio e tentar enxergar ela como ela poderia funcionar na prática, sabe? Eu não estou dizendo que todo mundo virá, não sei, Menoque, vamos inventar uma religião aí pro Menoque, não sei. Sei lá, todo mundo que queja os vermes, não sei. E ter o Menoque como nosso santo, nosso padroeiro, alguma coisa desse gênero, mas imaginando que o Menoque trazia ideias de como poderíamos ser igualitários, né? Não existia uma hierarquia muito fria entre a igreja e os próprios camponeses, né? Ao mesmo tempo também imaginar que poderíamos viver em paz com outras crenças, né? Não ser contra movimentos heréticos, porque de certa forma eles também estão na sua própria cultura, né? Eles também têm sua própria cosmogonia e ser tolerante seria uma prática, né, divina. Então poderíamos tentar realmente nos conhecer como irmãos, sabe, de certa forma. Eu acho que isso era mais isso que eu queria pontuar com relação a esse texto aí que eu estou indicando para vocês, né? E o que me chamou muita atenção também foi essa questão de como o Ginsburg tenta discutir a narrativa do Menóquio, né, novamente. Então ele pega lá na parte, deixa eu ver, acho que no 40, né, 44, né, que é na carta aos juízes, que o Henrique Kozlowski comentou, né, que ele vai lá, vai fazendo a sua súplica, tudo mais, e aí depois o Ginsburg faz a sua crítica, né. Ele vai ali tentando, como é que diz? Como o Henrique falou, né, ele vai tentando desconstruir a carta, tentando analisar qual que teria sido o padrão de fala do Menóquio também, como ele construiu o seu texto. Ele também diz que o Menóquio, assim, ele também faz uma certa descrição de como seria a cela, né, de como seria a prisão, né, então seria um lugar escuro, mal ventilado, não teria como um ser humano ler ou ter uma vida de estudos por lá. Então, muito do que o Menóquio transcreve ou ele fala nos julgamentos são coisas que ele memorizou, né? São recortes que ele conseguiu memorizar, e tanto na carta também, né? O Ginsburg fala que quando ele analisou a carta, a escrita do Menóquio era muito, assim, como dá para dizer, não que ela fosse analfabeta, mas um pouco amadora, né? Vamos lembrar que as palavras não são divididas assim como a gente tem hoje em dia, tipo A, B. Não, as palavras são mais juntas, então é A, B, C, D. Então não existia aquele espacinho entre as palavras, né? Então isso é mais para vocês terem uma ideia de como seria o documento na prática, né? Então imagine que o Menóquio estaria tentando de certa forma, assim, ele era mais de ler do que escrever, né? E era isso que ele fazia, né? Ele não era um escritor, ele era um falador, ele era um homem que conversava com as pessoas, né? Então, ele não se preocupava em escrever os seus pensamentos para poder transmitir para os outros, né? Porque ele acreditava que só falar, né, só ser ouvido já bastasse. E o Ginsburg pontua isso, né, de que o mais importante para o menor que seria mais poder difundir suas ideias através da oralidade, né? Ele também fala sobre, se eu pudesse, poderia falar com um papa, com um rei, um príncipe, qualquer coisa, mas contanto que me deixem falar, né? E também ele vai indo para, como é que dá para dizer? Ele vai indo mais para a questão da sentença, né, de como teria sido esse processo, né? O Henrique comentou sobre como a igreja teria enxergado a fala do Menóquio, né, como ele se contradizia em dados momentos, né, tanto porque em alguns momentos ele falava que Deus e o Espírito Santo são diferentes, mas Deus existia antes do caos, não sei o que, Deus nasceu do caos, e em alguns momentos ele se contradizia, né, e assim, é isso que o Ginsburg tenta trazer pra gente, né, qual que teria sido a estratégia do Menóquio para sobreviver nesse momento, né, então, será que ele estava tentando criar como é que dá para dizer? Uma narrativa nova, sabe? Ou então um discurso que pudesse ser pudesse ficar no meio termo, né? Para ele poder ficar entre o que ele pensava e o que a igreja meio que aceitava, sabe? O que pudesse passar
não é tão ruim, então não vamos jogar ele na fogueira, né, mas também ele vai ficar na prisão por isso. Então, parecia que o Ginsburg tenta trazer que o Menocchio era um estrategista, sabe? Tanto na questão de discurso, como na fala, também como ele mudava bastante suas falas, seu discurso, né? E por isso que ele vivia se contradizendo, né? Em alguns momentos ele meio que não, talvez ele não percebesse, né? E o Ginsburg vai construindo toda essa análise do discurso, né? E também, eu acho que quando ele faz toda essa... É mais chegando no finalzinho, né? Ele meio que já tenta amarrar, né? Porque a gente meio que fez um recorte assim do livro, né? Pra gente poder ir fazendo as discussões, né? Que seria o processo de quando o Menocchio, entre aspas, teria tido a sua liberdade, né? Ali no texto vocês viram, né? Que ele fica preso por uns 2 anos, né? E ele tem que pagar a penitência, ele tem que fazer uma série de outros serviços também. Ele também vai chamando atenção para a questão de como seria a questão a questão monetária do Menocchio, né? Ele fala que ele teria 2 moinhos, 7 filhos, alguns netos, e ele vai tentando apelar para esse lado, né? Ele vai falando que, olha só, o Menocchio tinha uma certa renda, ele estava numa posição mais privilegiada, e ele usava o fato de que tinha uma família para poder, de certa forma, convencer o Santo Ofício por um lado mais... como é que dá pra dizer? Não pela pena, né? Mas ele vivia usando depois o argumento de que, Deus me deu esses filhos aí pra mim cuidar, não sei o quê. Ele não fala desse jeito, né? Mas é uma forma como a gente pode interpretar, né? Lógico que indo mais pra frente, né? Também ele vai chamando atenção pra... como é que fala? Tá, agora eu não vou lembrar, né? Mas quando ele entra depois na questão de como o Menocchio, eu acho que isso aí é um pouquinho mais pra frente, né? Quando ele fala que depois que o Menocchio foi solto, né? Ele recebeu a restrição de ficar só na aldeia dele, né? Não poderia sair, a não ser que pedisse autorização para o Santo Ofício, os padres, né? Mas eu acho que era mais isso que eu tinha para comentar, né? O que o Gisbro faz aqui é mais uma construção da narrativa mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho com ênfase, eu acho que a igreja acabou se interessando no caso menor que não se deve. Sim, Gabriela, eu acho que eu acho que eles ficaram muito mais curiosos, né, do que preocupados com o que ele dizia, né? Então, eu acho legal pensar nisso. Até porque ele também fala, né, que em alguns momentos o Ginsburg retoma aquele primeiro texto lá que ele já havia escrito, né, do livro que eu tinha apresentado para vocês, né, Os Andarilhos do Bem. Ele fala que a igreja não era totalmente má, assim, a igreja tinha um certo cuidado, a igreja tomava cuidado com o seu processo, né, o seu processo inquisitorial, né, eles tomavam cuidado com o que as pessoas presas diziam, né, e aí o Ginsburg pontua isso que o Henrique já tinha comentado aqui, o que chamou a atenção do Ginsburg, a princípio, quando ele viu o documento, era que ele era maior, né, então o que teria chamado a atenção da igreja para eles poderem para eles se darem o trabalho de poder escrever tanto assim sobre o Menocchio, prender ele por uns anos assim, fica ouvindo ele até, não sei, até desistir dele. Então, assim, eu acho que é mais por esse lado mesmo, qualquer coisa daí. Não sei se mais alguém quer falar, se eu acho que era mais isso que eu tinha para comentar, qualquer coisa depois eu falo mais alguma coisa daí. Se quiserem levantar a mão, alguma coisa, não sei. Não sei se a minha fala foi clara. Foi sim, Alexandre, tudo bem. Tua fala me lembrou uma questão aqui que eu havia esquecido de falar. Da indulgência, igual você havia comentado, que ele, ele primeiro ele fala que ele critica as indulgências e tudo mais, só que é importante falar que o Ginsburg cita que anteriormente, ele foi contra as indulgências, tudo, mas durante o seu julgamento, ele vai a favor. Ele fala assim, não, tá certo, você fazer indulgência e tal. Igual eu falei anteriormente, isso pode ele ter falado isso um pouco por conta do medo de estar sendo julgado e tudo mais.
mas realmente ele vai contra, e ele também vai as penitências, né? Ele vai contra as penitências, fala que você decide qual a penitência que você faz, que não é o padre. Na realidade, ele meio que fala bem assim que não precisa ter padre, né? Se você saber conseguir ler a Bíblia e tudo mais, você vai conseguir saber qual penitência você deve fazer. Daí, por isso que ele traz essa crítica aí das, das missas ali elas ser faladas e lidas em latim, porque ninguém sabe, naquela época ninguém sabia também ler ou falar latim, só quem era da igreja. Então ele traz essa crítica aí, falando que se todo mundo conseguir ler a Bíblia, não tem por que ter padre, já que as pessoas, cada um vai saber o que fazer. Essa crítica eu lembrei que a tua fala, que eu só queria ressaltar aqui. Se mais alguém quiser fazer um comentário, fica à vontade. Podem falar, pessoal, assim, se qualquer coisa, se teve alguma coisa aí que vocês não entenderam, só alguma coisa que vocês acharam interessante, não sei, né? Vocês podem falar. Eu achei interessante ali, comentando um pouco de uma parte minha ali, eu achei interessante como, como os juízes ali da Inquisição eles ficaram abismados, assim. Bem como a Gabriela Marcondes falou, parecia que eles queriam, tipo, ver qual que é a ideia desse cara aí, porque, meu, isso é absurdo, assim. E, e como parece que, sei lá, na minha visão, assim, Menoch foi muito ligeiro, eu diria. Não sei se ligeiro é um dialeto nacional. É, foi muito esperto, porque eu não sei se foi intencional ou não, como eu falei, mas se a ideia era se livrar do enforcamento, alguma coisa assim, da morte, né? Ele conseguiu, né? Como mostra ali na parte que ele tá preso, né? Que, que ele conseguiu demonstrar muito que ele estava realmente arrependido, assim. O carcereiro conseguiu perceber muito arrependimento, assim, e ele até fala, genial, é, que não, eu poderia continuar preso aqui, não tem problema nenhum por mim. Isso aqui é uma penitência perfeita. O único problema que eu não quero ficar aqui é por causa da minha família. Tipo, muito genial da parte dele ali. Ginsburg pontua bastante isso e deixa, tipo, pelo menos me deixou com uma dúvida grande ali se realmente, pô, será que ocorreu um arrependimento ali da parte dele ou ele estava sendo muito esperto, assim, tipo, vou concordar para eles deixarem eu ficar aqui na minha, sabe? Então eu fiquei bastante nessa dúvida e eu achei bastante interessante essa dúvida que acaba gerando ali, porque querendo ou não, ele conseguiu, né? Ficou em Monterreal e não ficou preso, né? Teve algumas consequências, mas não acabou não morrendo, né? Acho que a Gabriela Marcondes levantou a mão. Pode falar, Gabi. Bom dia, gente, tudo bem? Então, eu não sei se eu vou ter muito com o que contribuir hoje, porque vocês já falaram bastante. Vocês explanaram bem. Eu admito que essa semana não, eu consegui ler,
Mas sabe quando você tá correndo? Aí você não presta muita atenção? Mas acho que a parte que mais me chamou a atenção foi justamente a carta, né, do Menóquio culpando. Nossa, achei aquela carta sensacional. E, se eu não me engano, o autor fala depois que a carta tinha o tom como se um advogado tivesse intervido ali, né? E até então o Menóquio tinha dispensado o advogado dele do julgamento. Nossa, gente, se vocês estiverem ouvindo o carro do Gás, vocês me perdoam. Tá fazendo aqui na rua. Mas enfim, eu acho que foi essa mesmo a parte que me chamou a atenção. E toda essa questão, né, que a gente vocês estavam discutindo aí do. Eu acho que o Menoque instigou muito a igreja, cara. Eu consigo ver isso na leitura, você vai vendo assim como que ele estava instigando. Ele estava fazendo aquele pessoal pensar, entendeu? Tanto é que no final nem mataram ele, né? Ou mataram, não sei, não terminei de ler o livro. Mas até então não mataram. Mas eu acho que é isso, viu? Só queria dar a minha contribuição, que não foi muita. Mas na semana que vem eu vou ler com mais atenção. Que estava bem corrido mesmo. Se mais alguém quiser falar, levantar a mão. Foi muito boa a tua fala, Gabriela. Na verdade, é que assim, essa parte aí que a gente deixou pra gente discutir hoje também não tem muito o que discutir, porque era mais a continuidade, né, das coisas que a gente discutiu na semana passada, né, como tanto uma análise das leituras que o Menor havia feito, né, e também a questão da a cosmovisão de mundo dele, né, que a gente já havia discutido, né, então acaba ficando um pouco repetitivo e a gente não quer ficar parecendo como um papagaio, né, então eu acho que esse aqui é o problema, assim, daí a gente também não fez muitas ponderações aqui, né? A gente só chamou atenção para uma coisa ou outra que chamaram a atenção, né? É, mas, assim, tipo, é interessante essa parte, assim, do livro, né? Mas eu acho que o Ginsburg consegue se aprofundar melhor, acho que mais no finalzinho, assim, porque já vai ser todo o final do processo, tudo mais, e também a conclusão da pesquisa dele. Mas acho que estamos abertos, pessoal. Se quiserem ir falando aí, não sei. Sim, é isso mesmo. E parece que quando acabou, né, a parte que a gente selecionou para hoje, tava dando um gostinho de quero mais. Tipo, e aí? Acabou aqui? Mas o que vai acontecer? Qual que é a conclusão? Aí vai ficar para semana que vem. Mas eu, pelo É muito um menos, gancho de último capítulo, né? Ah, não percam semana que sim. vem, vamos ter a nossa conclusão. Exatamente. Eu adoro ver sempre as conclusões. Eu gosto muito de conclusão, vai entender. Mas quando o autor pega tudo aquilo que ele jogou e ele junta, sabe? Aí ele fala, ó, isso aqui é isso. Aí dá aquele psh na cabeça. Mas vamos ver, né? Exatamente. Nessa parte, nessa terceira parte do livro, ele realmente é mais um gancho mesmo. Eita, é mais um gancho mesmo para a última parte, né? Pode ser uma complementação do que a gente havia falado no encontro anterior, né? Expressa novamente essa questão dele fazer os questionamentos contra a Bíblia e tal, fazer esses questionamentos contra, tipo, a igreja em geral e tudo mais. É mais como o Alexandre falou, não tem muito o que expressar e tal. Acredito que seja mais isso. Até porque o que a gente tem que lembrar é que ocorreram dois processos, né? E o que a gente discutiu até agora foi o primeiro, que levou, sei lá, acho que uns 2, 3 anos, mais ou menos, né? O Minogue ficou preso uns 2 anos. Isso tudo aí é do primeiro, né? Aí é no segundo que o bicho pega. Então, é daí que o Gizmo vai fazer tipo, uma análise mais precisa com relação a isso. Alguém quer falar? Acho que alguém ligou o microfone, não sei. Foi eu que liguei.
Pode falar, Tem alguém? Cláudio. Pode falar. Bom dia a todos e todas. Tinha alguém na fila para falar? Não, acho que ninguém levanta a mão. Pode falar, Cláudio. Eu já ia lembrar justamente isso que você falou aí, viu? Que o segundo processo que realmente ele é muito pior, as consequências. Que o primeiro processo meio que dá a entender que ele foi absolvido, ou então não quiseram levar ele à condenação final. E eu volto a lembrar, principalmente o pessoal que está tendo, porque acredito aqui que alguns leitores, algumas pessoas, o primeiro contato que está tendo com a Inquisição é através do livro do Menóquio. Não é isso mesmo? Eu acho que nem todo mundo estudou muita coisa do período medieval e da Renascença antes de ler o livro do Menóquio. Se caso não acontecer, é o primeiro contato. E eu gosto de sempre de lembrar que a Inquisição, principalmente no senso comum, nas mídias, nos filmes, mostra a Inquisição só no período medieval. Mas a Inquisição começou no período medieval e passou para a Idade Moderna. E no período da Idade Moderna é que a Inquisição até foi mais violenta na minha leitura. Entendeu? Porque até já estava melhor estruturada, desculpa. E principalmente nessas condenações. O período medieval na Europa foi uma coisa muito solta. Agora, o livro do Ginsburg traz isso muito bem para a gente. Ele mostra muito bem aquele contexto que o Menóquio vivia, como o pessoal na Europa estava vivendo aquela sensação de mudança, acho que na falta de um termo melhor, de uma certa aceleração do tempo. Porque a gente, que é habitante do século XXI, a gente nota que nós vivemos em tempos muito acelerados. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu sou mais velho aqui do que a maioria das pessoas, tem muitos jovens aqui, eu já tenho 45 anos, eu lembro que quando o videocassete chegou, até o videocassete se tornar obsoleto, foram muitos anos. Já quando o DVD chegou, para o DVD se tornar obsoleto, foi muito rápido. E aí eu noto na leitura do livro do Menóquio, que eu não sei se foi intencional ou se foi uma leitura minha, que mostra um pouco disso. As coisas estavam mudando. E o Menóquio eu entendo como um ponto de ruptura. Talvez tenham tido mais outros pontos de ruptura naquela sociedade, mas não chegou até nós. Porque é meio frustrante para a gente que é historiador, a gente trabalha, como dizia o Titio Bloch, com migalhas. O texto do Menóquio chegou até nós e foi uma riqueza incrível. Mas pode ter existido outras pessoas que causaram rupturas, causaram tensões naquelas sociedades que simplesmente não chegou. Simplesmente não teve documentação, simplesmente ficou em alguns lugares que foram isolados. Por isso que o trabalho do Ginsburg é fantástico. Porque, claro, a gente nunca vai compreender uma época com o olhar de quem vivenciou aquela época. Isso é impossível. A gente sempre, se nós somos habitantes do século XXI, a gente vai enxergar o passado com um pouco do nosso período. A gente não vai se desligar totalmente do século XXI para enxergar como aquela pessoa enxergava. Mas a gente que é historiador, a gente consegue um pouco. A gente consegue através do contexto. Por isso que é muito importante a contextualização. Eu vou usar um termo mais vulgar. O historiador, ele consegue entrar no clima da época. Entendeu? Por isso que é muito bom você estudar uma época, um período, um local que você se identifica. Então, o Ginsburg, quando a gente ouve as próprias palavras do Menóquio, mesmo escrita pelo Ginsburg, é como se a gente ouvisse alguém de outro período. E isso é fantástico. A gente vê como a mentalidade funcionou, como
o Menóquio interpretava o mundo com os recursos que dele ele conseguiu. Porque a gente, quando vai interpretar a nossa realidade, a gente tem livro, a gente tem livros, cursos, faculdades, depoimentos de cientistas, de filósofos, de antropólogos. Mas um cara como Menóquio, no período que ele viveu, o que ele tinha à mão? Por sorte, alguns poucos livros. E como ele conseguiu desenvolver uma teoria com os poucos recursos que ele tinha. Aí agora, como vocês falaram, imagine um prelado, um padre, que estava no Tribunal da Inquisição, que provavelmente alguém que vai para o Tribunal da Inquisição não é qualquer padre comum. Eu vou lembrar vocês que tinha muitos padres naquela época que eram analfabetos. O letramento naquela época não era tão importante como era hoje. A oralidade era muito forte. Para você ser inteligente, para você ser, digamos, antenado no que estava acontecendo, não era obrigatório você ser letrado. Nossa sociedade que é dependente muito do letramento. Mas as sociedades anteriores não eram tanto assim. Então você vê, quando você pega padres que deviam ser uma nata intelectual, indo para o Tribunal do Santo Ofício, e chegando uma pessoa, alguém que era não era uma determinada, desculpa o anacronismo, uma determinada classe média, porque Menóquio não era burguês, não era da elite, mas também não era das camadas mais pobres da população. Ele era de uma camada intermediária. Ele tinha um próprio negócio, ele tinha uma profissão, ele era moleiro. Isso é uma camada intermediária. Quando eles veem um cara de uma camada intermediária dando um discurso na frente deles, que eles, intelectuais, conhecedores, cheios de discursos de verdade, veem aquilo ali, imagine o impacto na mente desses prelados. Talvez por isso que eles não condenaram o Menóquio de cara. Eles deram muito tempo para ouvir, porque eu acredito que aquilo para eles, isso é uma interpretação minha, foi tudo muito novo. Foi tipo assim, uma coisa estarrecedora. E só lembrando o pessoal aí, a Inquisição, a gente tem a visão dela como uma coisa extremamente injusta, extremamente cruel. Mas se você comparar o Tribunal da Inquisição com tribunais dos reis, dos príncipes ou das repúblicas daquela época, a Inquisição poderia, com todas as aspas, ser considerada até mais justa, porque ela era menos arbitrária, ela ao menos escutava, ao menos abria um processo e dava a chance da pessoa se defender. Você acha que algum príncipe, algum rei iria perder tempo analisando, ouvindo alguém que estava acusado? Ele simplesmente disse, não, está condenado e acabou. Porque ele condenava não pela pessoa e pelo crime em si, mas pela classe social, o recurso daquela pessoa. Esse tipo de detalhes, esse tipo de contextualização que nós, enquanto historiadores, lemos um livro desse, que a gente tem que ter à mão. Por isso que esses livros, como o Queijos Hermes e outros, mesmo claro que eu lembro do tempo da graduação, é muita leitura fragmentada, mas quem puder escolher para ler esse livro completo, leia, porque é muito bom. Beleza? Eu espero ter informado vocês. Normalmente historiador fala demais, mas eu espero ter ajudado aí no debate, viu, pessoal? Um abraço a todos vocês aí. Não, Cláudio, foi ótimo. Você não, eu só queria lembrar que daqui a pouco você tem que contar pra gente aquele caos do lobisomem que você tá devendo pra gente desde a semana passada, tá bom? Hoje eu conto que o meu setor hoje está tranquilo, aí na hora vocês podem falar. Ah, beleza, então, valeu. Combinado aí, vamos cobrar. Pode cobrar, hoje eu conto a história toda. Conta dois, então. Um pela semana passada e um por hoje, tá? Vamos fazer isso. Eu vou pensar aqui em um. Não, mas assim, com relação a isso que o Cláudio falou, né, com como a gente se relaciona com o tempo, né, a gente se relaciona com o tempo de uma forma hoje, né, o Cláudio comentou, né, que quando estava começando, né, a questão
as fitas cassete, né, também é, a forma de tempo era outra, né, como as pessoas se relacionavam com o tempo, né, e também na Inquisição era totalmente diferente, né. Isso parece que está muito ligado àquilo que o Hartog fala, né, sobre os regimes de historicidade, né, de que em cada período, cada contexto, as pessoas vão reagir ao tempo de uma forma diferente, né, as conjunturas vão influenciar no cotidiano, né, em como as pessoas vão formular o seu pensamento, né, e assim, né, como o que o Cláudio falou, né, de que, e também, né, isso que a Gabriela comentou, né, do porquê que a igreja decidiu, né, ouvir o Menóquio, né, vamos lembrar que era aquele período, né, de reforma, pré-reforma, alguma coisa assim, né, então acho que a necessidade da igreja de tentar ouvir Menóquio não era só por curiosidade, né, mas também porque eles podiam se ver ameaçados de alguma forma, né, haviam vários movimentos heréticos, as várias reformas estavam acontecendo, né, vários movimentos estavam ocorrendo em seu entorno, então para eles era importante, de certa forma, mapear essas novas mentalidades que estavam surgindo, né, e como eles nunca tinham visto alguém como Menóquio, né, então, como vocês falaram, né, ele teria chamado muita atenção, por isso que a igreja estava estudando, eles estavam toda hora tentando mapear de como ele teria tido contato com essas leituras, né, então, eu acho que é isso que, eu acho que isso que chama a atenção, né, também na fala de vocês, né, e o que o texto entrega. Mas alguém quer falar, pessoal? Não sei. Eu quero fazer um comentário ali do KD, que ele havia comentado a respeito dos dois julgamentos dele. Realmente, no primeiro julgamento, ele é liberto, né? Mas ele usa um tipo de roupa, né? Para dizer que identificava ele como possível herege, assim. Aí várias pessoas, várias teólogos, talvez não, várias cientistas da época, que eram chamados de filósofos na época, assim, várias pessoas usavam esse tipo de roupa. Inclusive, no final dessa parte que a gente discutiu, tem uma parte que ele cita um possível, né, o discípulo do Menóquio, que ele também era visto assim como herege pelas pessoas. Então, assim, eu também acredito que eles, assim, no Tribunal de Santa Inquisição, eles tentavam compreender, vamos por assim, qual que é a ideia dessa pessoa. Por mais que eles não acreditassem, realmente eles falassem assim, não, tá errado e pronto. Eles queriam entender, né, o que levou a pessoa a pensar daquele jeito, o que ela leu, por isso as diversas perguntas que é mostrada no capítulo ali, diversos questionamentos que fazem a respeito das ideias dele, que estão muitas vezes anotadas nos livros, né? Ele cita que quando eles pegam os livros que ele leu, está grifado a ideia do Menocchio, e eles usam isso para fazer perguntas e para ver o que ele fala. Era mais isso que o Cláudio Cadê falou, que eu não acabei lembrando. E vamos chamar sua atenção, Henrique, que para esse amigo do Menóquio, né, acho que é o Melchior, né, alguma coisa assim, né, que era um marceneiro, né, analfabeto. Isso mesmo, bem ele mesmo. Uhum. Que era É interessante que é meio que ele que entrega o Menóquio, né, quer dizer, não que ele chama o Santo Ofício, né, mas o Santo Ofício em um dado momento acaba indo procurar esse cara, né, e ele acaba falando, não, mas quem me disse essas coisas foi o Menóquio, não sei o quê, que esse cara que seria tipo um ateu, né? Eu acho que eu acho que o Gizmo coloca ele como ateu, não sei. E ele acaba propagando algumas coisas que o Menóquio dizia, né? E o Menóquio conversava com todo mundo, mas das pessoas que de certa forma escutavam ele de fato e acabavam replicando o seu pensamento, eram pessoas como esse cara aqui. E esse cara aqui era tipo um bêbado, era um louco, né? Então, é, esse aqui seria meio que a figura do Menóquio lá no começo, sabe? Quando a igreja imaginava que, esse cara aí, o Menóquio é um louco, é um bêbado. Mas a gente analisou aqui como ele fala, ele se expressa, ele não é louco, não, ele tá totalmente lúcido. E aí vem esse cara aqui, né? Vem essa figura aqui que é um puta de um X9, né, convenhamos, né, porque ele acaba dizendo que a culpa é do Menóquio, né, ele entrega ele totalmente, né, fala que, foi o Menóquio que me ensinou essas coisas, ele diz que não sei o que Deus é como o ar, então Deus não existe, né, então eu acho que é interessante a gente apontar para esse aspecto, né, de que como o Menóquio
falava as coisas, havia algumas pessoas que escutavam, mas elas não tinham coragem para dizer que realmente acreditavam. Nossa, só esse cara aqui que em um dado momento, né, diz que acredita, mas é porque ele alega que é porque ele é louco, é bêbado e ele pede que seja perdoado, né, e diz, mas você esconderia o Benóquio então, é porque eu sou louco, eu não estou nas minhas faculdades mentais. A culpa é dele, eu tô replicando isso porque ele me disse, sabe? Eu acho isso interessante da gente pontuar, né, é mais uma coisa engraçada, né, mas de certa forma, né, não que seja engraçado, né, mas eu acho legal a gente tentar colocar um pouco de humor nisso, né, porque chama melhor atenção, né, a gente consegue analisar melhor, depois quando a gente for ler novamente, daí não sei se todo mundo chegou a ler, né, o capítulo, né, mas depois quando for dar uma olhada vai prestar atenção nesse cara aqui, né, que é lá na parte 41, né, que é a parte, como é? Que é acabar com os pobres, eu acho que esse é o nome do capítulo, né, mas lá pela 131, né, qualquer coisa depois se vocês verem, acho que vocês vão achar interessante daí. Mas mais alguém quer falar, pessoal? Não sei. Não sei se vocês chegaram a fazer aquele exercício, né, que a gente... já deixa você falar, Cláudio, só um minuto. Eu não sei se vocês chegaram a fazer aquele exercício, né, da gente tentar ler o texto e tentar procurar a subjetividade, né, dos personagens, né, tanto a do Menóquio, como a do Ginsburg, e também do Santo Ofício, né. Então, não sei se vocês tiverem feito esse exercício e quiserem falar, né, em algum momento, não sei, né, é mais uma sugestão. Pode falar, Cláudio. Eu só vou dar um alerta a vocês, uma coisa que aconteceu comigo. Vou complementar o que o Alex, né? É porque a palavra mais 29 pessoas está na frente do seu nome aqui. É Alexandre, mas pode me chamar só de Águia. Alexandre, beleza, tranquilo. É o seguinte, você falou aí do caso do cara que é ateu, certo? Rapaz, eu tomei um esporro de um professor na época que eu estava estudando esse período, que eu fui falar, o personagem era meio ateu. Cara, o cara me deu um esbregue. Ele falou para mim, olha o que ele falou para mim, vem cá, Cláudio, como é que você quer que uma pessoa seja ateu quando o ateísmo não existe? Que anacronismo fuleiro é esse seu? Bicho. Eu fiquei sem ar na sala. Só que aí ele deu a reclamação e depois explicou, vem cá, olha, você não pode usar como caso, você não pode determinar que uma pessoa seja ateu quando o ateísmo não existe. Então, o que acontece? Você, nos seus trabalhos ou na sala de aula, você tem que procurar ter o termo da época, entendeu? E eu tomei essa reclamação na sala de aula, eu quero aqui compartilhar com vocês, para que ninguém de vocês tome também. Então, o que acontece? Naquele período, o conceito de ausência de Deus não existia, entendeu? Ou as pessoas daquela época, no caso da Europa, estritamente, eles não conseguiam enxergar um mundo sem a ausência de Deus. Eles poderiam enxergar Deus de outra forma. Aí o termo correto a ser usado era herético, porque tudo que você interpretasse como Deus, como divino, fora da determinação da igreja, era heresia. Agora, não existia na mentalidade, pelo menos nunca existiu, pelo menos até hoje não se descobriu, alguém que trabalhasse com o conceito de ausência de Deus antes do século XIX. Que, inclusive, tem até a piada, não, Deus morreu no século XIX, antes do século XIX Deus existia o tempo todo. Mas isso é uma piada infame, só para reforçar essa questão. E aí eu estou dando alerta a vocês para vocês não tomarem essa reclamação, esse puxão de orelha na sala como eu tomei. Beleza? Só ajudando, complementando a fala da Alexandre aí, viu? Obrigadão, viu, Alexandre? Foi só um aviso mesmo, não estou te reclamando, não. Aqui a gente é um espaço que nós somos democráticos, somos todos iguais. Eu só queria relatar e alertar. Sempre quando vocês forem falar em sala de aula, num debate da turma, ou for escrever, evitem usar termos fora do período, porque vai que o professor, aquele professor chato, que gosta de temporalidade, que a gente acaba tomando uma reclamação, às vezes, por uma certa ingenuidade, beleza? Obrigadão, pessoal.
Não, mas valeu mesmo, Cláudia. É importante a gente lembrar dessa questão, né? Porque ninguém quer levar um esporro de professor em sala de aula, né? Acho que isso é horrível, sabe? Tipo, já aconteceu com vários colegas meus em um dado momento usarem um conceito, em um dado momento, é, sei lá, de um debate em sala de aula, né? E o professor, não, cuidado com isso aí. Não que era um esporro, né? Alguns professores tomavam cuidado, né, para não inibir o aluno, né? E a gente também não quer que isso aconteça aqui, né? Então, eles tomavam cuidado, né? Sempre tentavam redirecionar, né, os colegas, assim, para não cometer esses erros, né? Mas valeu, Cláudio, é importante a gente tomar cuidado com isso. Mas fiquem à vontade, pessoal. Assim, a gente não vai fazer nenhum esporro assim com ninguém que cometa algum erro, algum anacronismo aqui, tá? Aqui a ideia é que vocês conversem com a gente, troquem uma ideia, é, falem suas dúvidas, não sei, alguma impressão. Vocês não podem ter medo, vergonha de falar por aqui, tá? Porque aqui a gente, como o Cláudio falou, né? A gente aqui está em pé de igualdade, né? A gente quer que vocês falem, a gente quer criar um diálogo mesmo, mas fique à vontade também. Se quiserem levantar a mão, não sei, só abrir a câmera e falar o microfone, fique à vontade, gente. Henrique, quer falar alguma coisa aí? Não sei, qualquer coisa, daí a gente já. Não sei, algum repasse, não sei, para o pessoal, enquanto o pessoal vai pensando, não sei. Com relação aos certificados, não sei se tinha mais algum repasse para a gente fazer. Não, tem sim, a gente vai, não sei se foi comentado, não lembro se a Thalia comentou, mas os certificados após a semana que vem, a gente vai organizar, não vou dar um prazo assim, vai ser enviado até tal dia, porque a gente não sabe muito bem ainda. Tá meio corrido as coisas, né? A gente tem ainda que organizar uns outros projetos aí, também a seleção dos novos integrantes do grupo, que vão entrar daí, por isso que ainda não vou dar um prazo assim. Mas podem ficar tranquilo, a gente está gravando tudo, gravando, anotando o nome do pessoal para gerar os certificados, aí a gente já manda por e-mail para vocês. Como eu falei, pode ser que demore um pouquinho, mas fique tranquilo que vai chegar aí. Certificados aí de no máximo 20 horas, se participou de todos, vai conseguir as 20 horas. E eu acho que seria isso, Alexandre. Não sei se tem algum repasse, não sei se tem um pessoal do grupo da Lélia que está participando aqui. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu estou na comissão do grupo de estudos Lélia Gonzalez, né? A gente está fazendo as nossas discussões das quintas-feiras, né? A cada 15 dias, né? A gente fez a nossa última reunião na última quinta-feira, então agora a próxima vai ser agora no dia. Só deixa eu ver aqui no calendário bem certinho, peraí. Vai ser agora no próximo dia 27, daí, caso alguém se interesse, daí pode se inscrever para poder pegar certificado, não sei, ou se quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp para ficar por dentro das discussões, fique à vontade, qualquer coisa eu já mando aqui o link, caso alguém não esteja no grupo, né? A gente está fazendo umas discussões bem interessantes, né? A gente tá discutindo, a gente fez um encontro muito bacana agora no último dia 13, né? Que foi o dia da Lei Áurea, né? Que foi a libertação dos escravos, né? E a gente fez umas reflexões em torno dessa data, o que ela significa, tudo mais, o que significa liberdade, quando a gente fala de libertar os escravos, sabe? A gente fala um pouco sobre a questão do movimento negro também e a contribuição da Lélia Gonzalez nessa trajetória, né, do movimento, né? Durante o regime militar também.
E tá gravado, assim, tá no YouTube, daí se vocês quiserem procurar lá depois, qualquer coisa eu já coloco aqui o link do grupo do WhatsApp para vocês verem, né? Também a gente tem um drive também com as nossas reuniões, os nossos livros, artigos também. Daí se quiserem entrar, vocês ficam convidados, daí caso alguém não esteja ainda e tenha interesse em participar. Qualquer coisa, daí caso alguém esteja interessado, mês que vem a gente vai começar a discutir sociologia do negro no Brasil, que é um livrinho do Clóvis Moura, né, lá no grupo da Lélia, né, a gente ainda não montou a escala direitinho, a gente vai divulgar um cronograma meio que oficial, agora acho que no comecinho do mês de junho, né, só para vocês se aterem mais ou menos quais os assuntos que a gente vai discutir e tudo mais. Daí vai funcionar como se fosse um outro clube do livro também. É um grupo de estudos, mas agora a gente vai focar no livro só, daí, que vão ser uns 3 encontros, mais ou menos, daí se vocês quiserem participar, fiquem à vontade também. Mas acho que do grupo da Lélia era isso. Qualquer coisa eu já coloco aqui o link também, ou não sei se quiserem, a gente manda lá no grupo do Clube do Livro também, né? Pode falar, Henrique. Isso que eu ia falar, manda no grupo no clube de leitura lá no grupo. Aí também, pessoal, a gente vai, mais para frente, vamos disponibilizar as gravações para vocês no canal no YouTube que a gente tem. Mais para frente eu falo para o Alexandre, ele manda o link lá para vocês poderem assistir. Tem um pessoal que às vezes não pode assistir, está trabalhando, está estudando, né? Daí para vocês darem uma olhada lá. Sim, eu postei as nossas 2 últimas reuniões aqui do Clube do Livro no meu canalzinho do YouTube, né, temporariamente, né, daí se vocês quiserem assistir lá também tem as reuniões do grupo da Lélia também, caso tenham interesse. Isso é temporário, né, em breve a gente vai reformular lá o canal do Pet História, lá que é um negócio meio abandonado, né, só tinha uns 2 videozinhos, né, de apresentação, acho que de uns 4, 5 anos atrás, né, então a gente está querendo trazer nossas reuniões para o YouTube também, né, para o pessoal que ainda não conseguiu assistir, não teve acesso a essas discussões, poder assistir também, né, também para engajar a galera, né, que ainda não conhece o nosso grupo, né, e tiver interesse pelas nossas atividades, poder se engajar, ter algum contato, poder participar das nossas atividades futuras, porque a gente está planejando muita coisa legal agora para esse ano. E daí, se vocês ficarem, a gente pede para vocês ficarem ligados, né, nas nossas redes sociais, né, também nos nossos grupos, para poderem se manter alertas, né, para saberem de todas as novidades que a gente está trazendo por esse ano. Não sei se tinha mais alguma coisa para comentar, né, mas depois eu mando lá o link do grupo da Lélia no grupo do WhatsApp do Clube de Leitura daí. Quer falar mais alguma coisa, Henrique? Daí qualquer coisa, daí a gente já passa pro Cláudio daí contar os causos dele. Eu acredito que seja isso, né? Entende? Acho que semana que vem vamos estar aí de novo, aí vai ser um outro pessoal que vai estar também. Vamos discutir a última parte e também trazer a questão, né? Muita gente se pergunta, né? O que tem de teoria de historiografia de teoria no Queijos Hermes. A gente vai tentar trazer isso no nosso último encontro agora, será semana que vem. Mas é isso, acho que eu vou passar pro Cláudio, pro Cadê, contar a história dele, que ia contar semana passada. Pode, se quiser, ficar à vontade. Cadê? Pode ser? Se tiver mais alguém comentar qualquer coisa. Gente, eu vou falar aqui, eu não vou usar Clio, não. Eu vou usar Mnemosine, viu? O que eu estou relatando aqui não é mais minha memória mesmo, entendeu? Então, o que acontece? Como minha família, apesar de eu ter nascido numa cidade grande, que é Feira de Santana, minha família sempre esteve ligada ao campo. Meu pai tinha propriedade rural na época. Aí, quando a gente passava as férias na propriedade rural de meu pai. E naquela época, lá no início dos anos 80, não tinha eletrificação rural. Então, à noite, eu ainda convivi por um tempo, como não tinha energia, não tinha televisão, as pessoas sentavam na varanda para conversar entre si. E uma coisa que me traumatizou, vou confessar agora a vocês, me traumatizou quando criança era porque, porra, tem um dia todo para contar casos de assombração. Por que vão contar casos de assombração justamente à noite? Só era à noite que o pessoal só contava casos de assombração, velho.
Isso para um adulto, beleza. E para criança? Aí, meio que quando eu ouvi eu falando do Menor, que eu ia criando as teorias, eu me lembrei que tinha um rapaz, trabalhava com um tio meu, que era mentiroso, mentiroso. Aí ele, cada mentira escabrosa. Aí ele tinha uma preocupação de relatar as teorias sobre como as assombrações eram criadas. Eu acho que no último encontro a gente falou sobre lobisomens, não foi? Beleza. Aí o que acontece? Aí ele contava, ele piamente, segundo ele, acreditava em lobisomens. Lobisomens para eles existiam. Aí ele ficava relatando como surgiu um lobisomem. Claro que é uma mitologia europeia, mas veio para o Brasil. E quando a mitologia vem de um país para o outro, acaba absorvendo características daqui. Então, olha a teoria dele de como uma pessoa se transformava em um lobisomem. Não era a transformação, não. É como alguém podia ter essa capacidade de virar um monstro. A primeira teoria dele. O cara bateu na mãe numa sexta-feira santa. Alguém batesse na mãe na sexta-feira santa, iria ser amaldiçoado e ia virar um lobisomem. Segunda teoria esdrúxula do cidadão. Eu não sei se alguém aqui tem ligação com o campo, mas os animais, como jumento, cavalo, eles têm um hábito peculiar. Quando você utiliza um animal de carga, você normalmente, depois do trabalho, você dá um banho nele. E os jumentos, quando eles saem molhados, a gente não enxuga um jumento, por favor, não, ninguém enxuga um cavalo, né? Possa ser que um cavalo de baixo, um cavalo puro sangue, possa ser seco. Mas o cavalo do trabalho, do dia a dia, não. Então, você dava o banho no jumento, e o jumento tinha a bela ideia de sair, chegar num lugar de terra, ficar rolando no chão que nem um cachorro. Entendeu? Isso, no baianês, chama se espojar. Quando alguém se espoja, é que alguém fica girando no chão, na terra, levantando poeira, entendeu? Normalmente cachorro que gosta de fazer isso, né? Eu não sei se ele sente uma coceira nas costas, normalmente ele fica passando as costas no chão com a pata para cima. Aqui no baianês, o nome desse ato chama-se se espojar. Se espojar na terra, se espojar na lama, entendeu? Então ele dizia que se uma pessoa tivesse interesse de se transformar em um lobisomem, fica a dica aí para quem quiser testar, né? Mas eu não recomendo, que quando um jumento preto se espojasse, você iria e repetiria o mesmo ato que o animal fazia. Ou seja, você ia chegar no local que o jumento se espojou e você se espojava. E ele, segundo ele, ele garantia que o cara fizesse isso e ia virar um lobisomem. Dá para vocês isso? Esse é o conto, que seria o conto da semana passada. O dessa semana, eu não sei se tem alguém aqui da Bahia ou do Nordeste que conhece aqui a região. Eu sou da cidade de Feira de Santana. E na cidade de Feira de Santana tem um bairro muito grande, antigo, que é chamado Tomba. O nome do bairro é Tomba. Esse nome surgiu, Tomba, porque era onde passava uma linha de trem, e uma certa feita o trem descarrilhou e tombou. Aí o nome do bairro ficou Tomba por conta disso, onde o trem tombou. Aí foi abreviado. Aí o que acontece? Na década de 40, 50, havia uma coisa chamada bicho do Tomba. Esse bicho do Tomba, que a cultura popular falava, era um monstro que atacava as pessoas naquele bairro. Porque a cidade, na década de 40, era pequena, entre um bairro e outro, não havia um bairro no meio. Tipo assim, tinha um bairro afastado, tinha uma parte de mato e outro bairro, entendeu? É muito comum isso nas cidades pequenas. E na época de feira era uma cidade bem menor. Então, o bicho do Tomba atacava as mulheres. E não era recomendado, na época, que a mulher passasse a noite sozinha no bairro. Só que aí vai agora o toque do historiador.
Quando vocês ouvirem contar um caso de monstro que atacou mulheres, é porque a hipocrisia da sociedade não queria reconhecer que havia um estuprador. Na verdade, tinha um estuprador que atacava as mulheres e as estuprava. Só que a hipocrisia da sociedade impedia de dizer isso. Porque a sociedade era muito hipócrita. Passava aquele verniz de sociedade civilizada. E, na verdade, o cara era um estuprador. Ele atacava as mulheres e as estrupava. Como uma sociedade cristã, moral, de boas famílias, não podia admitir um estuprador na sua realidade, atribuía que era um monstro que fazia aquilo, e não um ser humano. Quem trabalha com mitologia aqui vai se lembrar disso, que muitas das coisas que é atribuídas aos monstros, na verdade, eram atos hediondos de seres humanos. Então, o bicho do Tomba, que assombrou Feira de Santana aqui nessa época, era um estuprador. E isso caiu na literatura de cordel, caiu no imaginário popular, tanto que tem uma expressão de ofensa em feira, que é quando você faz uma coisa muito errada, você é um bicho do Tomba, entendeu? Inclusive, na rodoviária de Feira de Santana, tem uma parede lá, uma parede de azulejos, que tinha uma pintura linda de vários elementos das literaturas de cordéis. Todos os casos da literatura de cordel foram pintados nesse paredão. Inclusive tem lá o bicho do Tomba, um monstro que é com a representação em um trecho da literatura de cordel que foi feita. Só que vergonhosamente eu tenho que admitir que a prefeitura e os políticos inteligentes daqui destruíram boa parte dessa parede, dessa obra de arte, para fazer um banheiro. É brincadeira? Fazer uma porta de uma porra de uma, desculpa o palavrão, uma porra de uma porta de um banheiro, destrói uma obra de arte. A rodoviária é horrível. É um prédio, uma construção horrível. A única coisa bonita que tinha era isso. Quiseram tombar, teve polêmica e tudo, mas não teve jeito. Foi lá, destruíram. Isso aí. Beleza, pessoal? Aí já contei o caos da semana passada e já relatei o caos dessa semana. Não estou em débito com vocês, viu? Valeu, pessoal. Obrigadão. Qualquer coisa, estamos por aqui. Acredito que seja isso, né? Então, né, pessoal? Quer falar mais alguma coisa, Alexandre? O Henrique, alguém mais quer fazer algum comentário? Eu acho que não tenho muito o que dizer, né? Só lembrar, né? Depois eu mando lá o link do grupo do Whats do grupo da Lélia, né? Para quem quiser se interessar, né? E fazer parte do nosso grupo de estudos também, que é tipo um clube do livro também, né? E também daqui a pouco eu posso mandar esse artigo aí que eu já tinha mandado, né? Esse e mais um outro, né? Lá no grupo do Clube do Livro, né? Para quem quiser se interessar, né? Também, de repente isso ajuda também na nossa reflexão, né? Para próxima semana, né? Semana que vem vai ser o último encontro aqui do clube, né? E a gente vai tentar fechar com chave de ouro, né? Tentar trazer mais discussões, né? Então, se vocês tiverem questões, dúvidas, quiserem colocar aí no chat, ou então quiserem ir mandando lá no grupo para a gente poder te responder semana que vem, né? Só para a gente poder fechar direitinho a história, não ficar em uma ponta solta, não sei. Daí semana que vem a gente já finaliza, né? Daí acho que alguém mandou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Ah, tá. Tá. Mas assim, acho que a gente tem mais a agradecer, né, a vocês que estão aí com a gente, né, desde o primeiro dia, né. Daí semana que vem a gente vai ficar feliz, né, com essa história, né, de finalizar, né, a história do Menóquio, né. Então a gente agradece vocês que estão aqui hoje, né. Então a gente também agradece vocês que vão estar aqui semana que vem, né, para a gente finalizar acho que é a nossa terceira edição, né, Henrique. Então acho que é mais isso. Obrigado a todos, né. Pode finalizar, Henrique. Obrigado a todo mundo. Pessoal, é bem isso mesmo. A gente vai tentar finalizar. Vamos estar em muito mais gente, com certeza. Para semana que vem, no final, normalmente participa praticamente quase todo o clube participa. Então a gente vai estar em bastante. Espero que todos vocês estejam presentes. E leiam bem esse final aí, façam anotações e tragam para a gente discutir, igual a gente falou, para não deixar nenhuma ponta solta.
Claro que a gente aqui não é a gente é graduando ainda, né? Não somos professores, assim, mas a gente vai tentar ajudar no que for possível, né? E é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos e até semana que vem.